Em 1926, os físicos tinham uma expressão matemática capaz de descrever o comportamento de uma onda-partícula. Mas o que chama a atenção nessa expressão, a expressão desenvolvida por Erwin Schrödinger, é a presença de uma outra expressão matemática conhecida como função de onda. Para compreendermos o que seria a função de onda, precisamos entender um pouco melhor a relação entre a função de onda e a equação de Schrödinger. Para isso, vamos começar com o seguinte exemplo. Imagina que você seja uma partícula quântica e você muda para uma nova casa que ainda não tem muita coisa. Se nessa casa não tivermos um sofá na sala, provavelmente você não vai ficar tanto tempo na sala. Mas a partir do momento que você compra um sofá, você passa a ficar mais tempo na sala. Isso significa que o seu comportamento, a sua dinâmica, ela muda conforme há alterações no ambiente. Mas olha só que interessante, se a gente troca a partícula, ou seja, se ao invés de ser um adulto nessa sala, seja um adolescente, é bem provável que mesmo com o sofá na sala, ela ainda passe mais tempo no quarto. E o que a gente conclui com isso? A dinâmica da partícula depende do ambiente, das alterações que podem ser feitas nesse ambiente e também da própria partícula. E é agora que as coisas começam a ficar interessantes, porque se pegarmos a equação de Schrödinger e relacionarmos com o nosso exemplo da pessoa numa casa, podemos dizer que as alterações no ambiente, ou até mesmo o tipo de pessoa, o tipo de partícula que estaria dentro dessa casa, poderia ser uma mudança na parte em vermelho da equação, restando somente a função de onda. O ponto em questão, o ponto-chave aqui, é que os físicos, ao olharem para uma expressão, para uma equação, eles sabem dizer exatamente qual é o significado de cada termo da equação. Como se fosse, um termo nessa expressão significa que tem cama ou não tem cama, ou que a cama é grande, ou que tem televisão ou não tem televisão no ambiente, que é um adolescente, que é uma pessoa mais velha. Ou seja, todas essas mudanças nada mais é do que alterações nos números, nas letras que aparecem na equação. No caso da equação de Schrödinger, os físicos sabem dizer exatamente o significado de cada termo, exceto a função de onda. O objetivo dessa aula é trazer uma ideia do que seria a função de onda, mas eu já te adianto que você vai ter a resposta sem ter a resposta. E para que isso faça sentido, a gente vai ter que analisar dois contextos históricos da matemática. Número 1. A Roma Antiga. Na época do Império Romano, existia um sistema métrico muito bom para indicar quantidades e até mesmo registrar as datas. Esses são os famosos algarismos romanos. Porém, esse sistema métrico não tem a presença do número zero, porque não fazia sentido você ter um número para indicar uma quantidade inexistente. Bastava dizer que uma pessoa não tinha nada. Você não precisava dizer que a pessoa tinha 0 posses ou 0 casas. Bastava dizer que ela não tinha casas. E isso é interessante, porque o zero ele foi introduzido na matemática junto com os algarismos indo-arábicos, que são os números como nós escrevemos aqui no Brasil, no Ocidente, por volta de 1200. E perceba o seguinte, o fato de você crescer com um zero presente ali na matemática dá a sensação de que ele sempre esteve lá, mas isso não é verdade. Número 2, sociedades medievais. Imagine que você está andando pelo campo e avista 2 maçãs e decide comê-las. Só que você está com muita fome, então você decide comer 3 maçãs dessas 2 que estão disponíveis. A matemática é muito simples. 2 menos 3 vai dar menos 1. Isso faz sentido? Você poderia ter comido 3 maçãs se só tinham 2? E é aí que entra o X da questão. Até o século XVIII, mais ou menos, os números negativos não eram aceitos na matemática. Não fazia sentido para o contexto da época, porque na maioria das situações do dia a dia, você só trabalha com positivos. Hoje, a gente cresceu utilizando os números negativos na matemática desde criança e sempre associando às vezes com dívida. Você pode ter no banco R$100, mas você pode abrir o aplicativo do seu banco e ver lá menos R$100. Isso é possível porque ali vai trazer uma ideia de dívida. E perceba,
Hoje isso é tranquilo, mas até 1800 isso não fazia sentido. Então, os números negativos nem sempre estiveram presentes na matemática. Perceba que a introdução do número zero e dos números negativos na matemática não foi tão simples, porque é difícil entender o contexto a qual eles se encaixam. Hoje entendemos que o zero é ausência e que os números negativos indicam dívida, mas como colocar numa situação do dia a dia? Como é que você vai dizer que tem menos 3 maçãs dentro do cesto? Isso não faz muito sentido. Mas a introdução desses números trouxe também uma nova matemática. A matemática ela teve que se reinventar. Por quê? Quando você pega só os números positivos, qualquer número pode dividir por qualquer número. Mas ao adicionar o zero na matemática, aparece uma nova regra. Porque você pode dividir um número por zero e a resposta é não. E quando você pega os números negativos, perceba, quando você multiplica um positivo por um positivo, você tem um positivo. Mas quando você multiplica um negativo por um negativo, você tem um positivo. Ao tentar ensinar isso para uma criança, você vai ver o quão difícil é, porque de certa forma não faz muito sentido. Mas tudo bem, nós aprendemos, nós entendemos as regras, nós aceitamos e hoje nós utilizamos essas regras de forma natural. Mas se aparecesse outro tipo de número que a gente deseja adicionar na matemática? Então surgiram as raízes de números negativos. E a dificuldade de entendermos como relacionar esses tipos de números com o nosso dia a dia fez com que chamássemos eles de números imaginários. E isso foi extremamente prejudicial para a matemática, de acordo com alguns autores. Por quê? A nomenclatura número imaginário dá a ideia de que esse número não existe na vida real, quando, na verdade, assim como o zero e os números negativos, eles são apenas um tipo de número diferente. Não quer dizer que eles não existam. Sim, eles existem assim como os números negativos existem. Você não pode dizer que tem menos 3 maçãs no cesto, mas você entende que o número menos 3 existe em alguns contextos. E sim, os números imaginários, eles existem em alguns contextos. Não é imaginação da gente. E alguns atores defendem que a nomenclatura ideal para os números imaginários seria números laterais. Como vimos na aula anterior, o real problema de entendermos o que é a função de onda é justamente a existência de um termo imaginário, porque ainda não temos uma associação de um termo imaginário com coisas que acontecem no nosso dia a dia. Talvez no futuro, onde a gente tiver viagens no tempo, viagens para outras dimensões, talvez o número imaginário vai fazer parte sim do dia a dia, mas por enquanto não faz parte do nosso dia a dia. A gente não tem uma associação de um termo imaginário com algo que acontece no nosso dia a dia. Porém, isso não significa que a gente não saiba trabalhar com estes números. Sim, a gente sabe trabalhar com os números imaginários, nós aprendemos a trabalhar com eles até mesmo no ensino médio. Trabalhar com números imaginários não é difícil. E aí surge em cena um cara muito importante para a física, onde ele vai pegar a função de onda, vai trabalhar com a função de onda e vai chegar num resultado interessante. Ainda em 1926, surge em cena o físico Max Born. Não confunda com o Niels Bohr. Max Born, primeira vez que nós estamos mencionando nas nossas aulas, ele era um físico matemático e ele percebeu o seguinte: se você pegar a função de onda, que nós identificamos pela letra psi, e multiplicar pelo seu complexo conjugado. Bem, eu não vou explicar muito bem o que são essas coisas, porque senão vai virar uma aula muito técnica, não é o objetivo do nosso curso, e também vai ficar uma aula muito longa. O complexo conjugado é tipo a função de onda com umas alterações. Ele é um sósia, ele é um clone falsificado. Vamos pensar dessa maneira. Tu pega a função de onda, multiplica pelo complexo conjugado e essa multiplicação vai nos dar um valor positivo. Essa operação de pegar a função de onda e multiplicar pelo seu complexo conjugado, nós chamamos de módulo ao quadrado. É uma operação que nós aprendemos ainda no ensino médio, tá bom? Não é algo nada estupendo, nada muito diferente da casinha. Mas a ideia é a seguinte:
O módulo ao quadrado, ele tem o seu valor positivo. Essa operação de pegar um número imaginário e multiplicar pelo seu complexo conjugado é uma operação que permite transformar números imaginários em coisas positivas. Obviamente, não é a mesma coisa, né? Uma coisa é imaginária e outra coisa é positiva. Mas o resultado que nós temos com valores positivos, nós podemos interpretar. E foi isso que Max Born percebeu, que ao fazer essa operação, ao calcular o que nós chamamos de módulo ao quadrado da função de onda, o resultado que era fornecido, o resultado obtido, melhor dizendo, correspondia à densidade de probabilidade de encontrar a partícula em uma determinada região. Mas professor, do que você está falando? Probabilidade de quê? Nesse momento, eu não quero que você se perca. Então vamos recapitular tudo de forma bem resumida. Nós estamos falando da função de onda. A função de onda, junto com a equação de Schrödinger, vai descrever o comportamento de uma partícula. Então eu posso pegar a minha partícula, colocar ela dentro da caixa, a partícula vai ter liberdade de se mover lá dentro e aí eu vou poder entender como se dá o movimento dessa partícula utilizando a equação de Schrödinger mais a função de onda, certo? Porém, a função de onda não tem interpretação, nós fizemos uma modificação na função de onda, é aí que entra o Max Born, certo? E essa modificação nos dá uma nova função que nós chamamos de módulo ao quadrado da função de onda. É aqui que nós estamos agora, o módulo ao quadrado da função de onda. Nós não estamos mais falando da função de onda. O módulo ao quadrado da função de onda é que teria uma relação com a probabilidade. E como que isso está vinculado ao movimento da partícula? Considere uma partícula, um elétron, por exemplo, dentro de uma caixa. Esse elétron ele vai ficar parado? E a resposta é não, ele não vai ficar parado. Lembrando que o elétron, como partícula quântica, ele também pode se comportar como onda, e ondas não ficam paradas. Então a gente vai assumir que esse elétron está o tempo todo se movimentando. Porém, digamos que essa caixa está fechada, eu não vejo qual é uma movimentação que o elétron está executando. Então eu pergunto para você, qual é a probabilidade de eu abrir essa caixa no momento que eu abrir e ver o elétron, certo? Ele pode estar se comportando como onda, no momento que eu abrir e identificar ele, ele vai ser uma partícula. Qual é a probabilidade de eu encontrar ele bem no meio da caixa? Qual é a probabilidade de eu encontrar ele mais para o canto da caixa? Essas são as perguntas com relação à dinâmica, com relação ao que está acontecendo com o elétron dentro da caixa. É isso que a equação de Schrödinger junto com a função de onda vai indicar. É isso que o módulo ao quadrado da função de onda vai me responder. É aí que entra a questão da probabilidade. Lembrando, uma pessoa dentro da casa e tudo mais, ela está sempre em movimento dentro da casa. Às vezes fica mais tempo na sala, mais tempo na cozinha, mas existe um cômodo, vamos colocar dessa maneira, que é mais provável você encontrar. Então, se tem um menino de 18 anos com PlayStation 5 em casa, a chance de você chegar na casa dessa pessoa e essa pessoa está dormindo é muito pequena. É mais provável que ela vai estar jogando o videogame dela. Então, existem regiões dentro da minha caixa que é mais provável eu encontrar o elétron, mesmo que a caixa não tenha impedimento algum ali na movimentação do elétron. Vamos fazer uma experiência mental para facilitar o entendimento do módulo ao quadrado da função de onda, esse que tem a ver com probabilidade. Que é o seguinte, imagina que eu tenho uma caixa comprida e dentro dessa caixa eu tenho um elétron. O elétron está o tempo todo se movimentando, vamos assumir que na forma de onda. E toda vez que eu abro a caixa, eu identifico o elétron numa posição diferente. E toda vez que eu abrir a caixa, a posição que eu identifico ele, eu vou colocar uma marcação para dizer que eu já encontrei ele uma vez naquela posição. E aí eu vou fazendo isso sucessivamente várias vezes. Num primeiro exemplo, eu tenho aqui meu elétron, achei ele nesta posição. Achei ele nesta posição, vou colocar um pontinho aqui em cima indicando que eu já achei ele uma vez. Aí eu fecho a caixa, deixo ele lá se movimentando da forma que ele quiser, ok? Aí eu abro a caixa de novo, agora achei um elétron nessa posição. E aí eu vou fazer isso 2, 3, 4, 10, 20, eu vou fazer centenas de vezes e sempre que eu encontrar na mesma posição, eu vou colocar mais um pontinho, fazendo com que assim se destaque
a região onde eu mais encontrei o elétron. Após fazer isso 10, 20, 30, 40, 100 vezes, eu vou ter a formação de uma espécie de gráfico, certo? De localização do meu elétron. O que Max Born percebeu é que esse gráfico que se forma é idêntico ao gráfico que se tem usando o módulo ao quadrado da função de onda. Se tu pegar o módulo ao quadrado da função de onda e fizer um gráfico com essa função, né, você vai ter exatamente o gráfico da experiência. E o que ele percebeu? Ele vinculou uma coisa à outra. É possível determinar a probabilidade de encontrar o elétron em determinada região sem ter que fazer a experiência. Eu posso só olhar para o gráfico. Lembrando que aqui é uma situação simples. Aqui é uma situação que só tem uma dimensão. Você tem situações com 2 dimensões em superfície ou 3 dimensões em volume, o que deixa os desenhos, o gráfico, uma coisa bem mais complexa. Agora eu acho que fez um pouco mais de sentido. O módulo ao quadrado da função de onda, ele tem a forma gráfica, ok? Que vai indicar a região, quais seriam, como se distribui a probabilidade de encontrar o elétron em uma determinada região. E o ponto importante a destacar é o seguinte, ele não indica a probabilidade, não é a probabilidade. Por que não é a probabilidade? Para eu determinar a probabilidade, eu tenho que dizer uma região. Eu não posso escolher um ponto do gráfico e dizer qual é a probabilidade de encontrar neste ponto. Não posso fazer isso. O que eu tenho que fazer é determinar uma região e qual é a probabilidade de encontrar nessa região. A probabilidade vai ser a área desse gráfico. Eu não tenho a área usando só um ponto, eu tenho a área usando uma região. Para finalizar, nós temos 2 considerações um pouco mais técnicas a fazer. A primeira delas é com relação ao módulo ao quadrado da função de onda. Este carinha recebe o nome de densidade de probabilidade. Ele vai formar um gráfico e ele não está me dizendo diretamente a probabilidade. A probabilidade vai ser dada através da área desse gráfico. Se, dependendo do quanto da região eu pegar e qual parte da região eu pegar, eu vou ter probabilidades diferentes, eu vou ter áreas diferentes. É a área desse gráfico que vai indicar a probabilidade, ok? Então, o módulo ao quadrado da função de onda não é probabilidade, ele recebe o nome de densidade de probabilidade. A segunda nota é um pouco mais tranquilo porque é menos matemática, mas ela vai recordar coisas que nós já estudamos. Nós estudamos a respeito do princípio da incerteza de Heisenberg, onde falava sobre posição e velocidade. No nosso experimento, eu falava que a gente abria a caixa e identificava a posição do elétron. Se eu identifiquei a posição dele com muita precisão, quer dizer que eu não sei nada sobre a velocidade dele. Então, o próximo segundo não dá para dizer se ele vai estar um pouco mais para frente ou um pouco mais para trás, não dá para dizer nada, porque a velocidade dele pode ser absurda. O que isso significa? Em linhas gerais, a mecânica quântica, ela é probabilística. A gente utiliza a função de onda não para dizer com exatidão onde o elétron vai estar. A gente não sabe de fato onde o elétron vai estar. No nosso experimento da caixa, eu não poderia dizer com toda certeza que a próxima vez que eu abrisse a caixa, ele estaria exatamente no lugar mais provável. Ele tem grande chance de estar no lugar mais provável, mas eu posso dar o azar de abrir e ele está numa região onde a probabilidade é pouca, mas não é zero. Então a mecânica quântica ela se torna, nesse caso, evidencia, melhor dizendo, de forma probabilística quando a gente analisa o módulo ao quadrado da função de onda. Eu não tenho certeza que o elétron vai estar na posição que eu desejo. Mas, se tiver que fazer uma aposta, eu uso o módulo ao quadrado da função de onda e vou apostar no lugar mais provável. Como eu mencionei no meio da aula, nós não chegamos numa interpretação para a função de onda. Isso está até hoje em aberto. O que nós chegamos foi para uma interpretação para o módulo ao quadrado da função de onda. Esse que, por sua vez, é representado por números positivos. Essa interpretação, feita por Max Born, rendeu a ele o Prêmio Nobel de forma tardia, em 1954. Porém, já era muito aceito pela comunidade científica na época e também fez parte da formulação do que ficou conhecida como interpretação de Copenhague, que nós veremos na nossa próxima aula.
Se você está gostando de aprender por aqui, não deixa de clicar nessa bolinha e se inscrever no canal. Você também pode conquistar certificados de forma gratuita lá na nossa plataforma de ensino, onde você vai estar assistindo esses mesmos vídeos, vai responder algumas questõezinhas e vai conseguir o seu certificado caso você conclua todo o curso, tá bom? E a gente se vê na nossa próxima aula. Valeu!